Irmão, quando o teu time está jogando e ele faz um gol, tu dá um grito. Quando você receber uma palavra do Senhor que alinha você com a vida eterna, grita mais forte ainda. Está comigo, sim ou não? É isso. Irmão, a tua torcida pelo evangelho tem que ser maior do que a torcida pelo teu time. Amém? Eu quero compartilhar com você hoje uma palavra cujo tema: eu desfruto do que eu entendo. Eu desfruto do que eu entendo. Essa palavra é muito poderosa por si mesma. Mas antes de nós adentrarmos, eu quero ler com você o que está lá em Lucas, no capítulo 24. Eu vou ler a partir do versículo 44 para que você entenda uma parte do contexto. Lucas no capítulo 24, a partir do versículo 44. A palavra diz o seguinte, Lucas 24, a partir do versículo 44. Rapaz, esse texto, esse devocional ficou bonito, não ficou não? Ó. Para onde eu vou, eu estou carregando ele, gente. Escuta isso. Versículo 44 diz o seguinte: Jesus disse: foi isto que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para que pudessem compreender. Vou repetir. Então abriu-lhes o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. Ele lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Olha o que é que diz em Hebreus no capítulo 4, no versículo 2. Não precisa abrir, precisa prestar atenção. Pois as boas novas foram pregadas tanto a nós quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que ouviram. Irmão, eu amo como o Senhor tem mudado a nossa perspectiva para que nós possamos entender muitas coisas que a gente passa. Quando você entende o que Deus está fazendo da perspectiva de Deus, assim como José, o abandono não se torna motivo de trauma, se torna motivo de glória. Quando você entende o que Deus está fazendo, você percebe que o gigante que se levanta muitas vezes para guerrear com você, não é quem vai te destruir, é quem vai te promover. Só que da perspectiva do Senhor, você só terá se houver revelação. E é interessante porque a palavra revelação, ela traz um significado oculto e fala sobre tirar o véu. Revelação. Você pode muitas vezes saber que existe alguma coisa, mas não saber que tudo está diante dos teus olhos. Às vezes você pode olhar para uma circunstância e não perceber que naquela circunstância não é um problema que veio para te destruir, é um problema que veio para te aperfeiçoar. Então, quando a palavra fala sobre revelação, ele está dizendo sobre descobrir, tirar, para que você possa ver. Ou seja, algo estava oculto e agora você consegue ver. Irmão, eu oro em nome de Jesus para que o Senhor possa te dar olhos espirituais, para que você veja as mesas que você tem que se assentar e das que você já deveria ter se levantado. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor abra os teus olhos, para que você perceba as propostas que estão diante de você. Que você não se mova por oportunidades, que você se mova por propósito. Oportunidade traz a ideia de, no porto havia um vento favorável. Oportunidade, era um vento que levava os navios para o porto, por isso fala-se sobre oportunidade. Um vento que era favorável. Irmão, eu oro em nome de Jesus, para que você não se mova por tempos favoráveis, porque muitas vezes Deus te manda para o deserto. E às vezes o deserto não parece ser favorável, mas o deserto tem a palavra de Deus. Eu oro para que você não esteja em lugares que pareça favorável aos teus olhos, mas que não carregue a palavra de Deus. Eu oro para que você não esteja nesses lugares. Eu oro para que você esteja nos lugares onde Deus está. Porque onde Deus está, não importa se você for para o deserto, não importa se entulham os teus poços, Deus é com você, irmão. Esses dias um menino chegou para mim e disse assim: pastor, Deus está te honrando muito, né? Você tem alcançado milhares de pessoas, você está com devocional. E eu digo: cara, isso não é honra, isso é presente.
Sabe o que é honra? Honra é quando tu está no secreto e Ele ouve o teu clamor. Isso é honra, irmão. Honra é quando tu caminha pelo vale da sombra da morte e Ele permanece com você, sem te deixar cair. Isso é honra, irmão. O resto é presente. A maior honra de Deus para conosco é Cristo. E eu oro em nome de Jesus para que você tenha esse entendimento, que seja revelado a você, que muitas vezes os presentes estão tomando o lugar de Deus na nossa vida, irmão. Saul recebeu um presente de Deus que foi o trono de Israel, mas ele perdeu para aquele que amava mais a Deus do que ao trono. Escute isso. O Espírito ministrou isso de forma muito poderosa ao meu coração. Na intimidade não existe plateia, porque intimidade com plateia chama-se pornografia. Irmão, você traz ao altar aquilo que você gerou no secreto. Por isso que muitas vezes nós estamos consagrando milhares de filhos aqui, e nós vamos consagrar ainda mais. Eu oro para que você traga ao altar de Deus aquilo que o Senhor gerou no secreto com você. Você está comigo, sim ou não? Fala para o teu irmão assim: irmão, prepara, porque em 2026, Deus vai mudar a tua perspectiva. Deus vai mudar a tua visão. Existem algumas verdades espirituais, irmão, que nós precisamos entender, que não é sobre algo que traz consigo um ritual, mas é sobre algo que traz consigo princípios. Algo que traz consigo princípios. Eu quero em nome de Jesus que você entenda que nesse momento, em Lucas no capítulo 24, quando Deus estava falando aos seus discípulos, ele estava falando sobre algo que inicialmente eles não entenderam, mas que depois passaram a entender, porque a revelação é Deus derramando graça para que você veja da perspectiva dele na sua vida, para que você veja da perspectiva do Senhor. E é aqui que a gente precisa começar a alinhar o nosso coração, para que nós possamos começar o ano de 2026 do mesmo jeito que Deus quer que nós começamos. Não basta começar o ano com decisões, a gente precisa começar o ano com revelações. A gente precisa começar o ano olhando as coisas da perspectiva de Deus. Aí você começa a dar significado às tuas cicatrizes. Aí você começa a perceber que o que você viveu se tornou um grande testemunho. É por isso que 2025 é o ano que passou, virou história. E 2026 é o ano que você vai contar grandes testemunhos em nome do Senhor. Aquilo que você não entende, você não desfruta plenamente. Se você não entende o que é sobre paternidade na plenitude do que a palavra nos ensina, você não conseguirá ser um pai intencional. Se você não entende o que verdadeiramente é ser filho, você muitas vezes tentará caminhar num lugar de performance e deixará a presença. Mas irmão, preste atenção nisso que eu vou te falar agora. Muitas vezes tem pessoas que estão deixando a presença para se agarrar aos presentes. Irmão, os céus respondem àqueles que honram a presença e que estão sempre dispostos a devolver os presentes que recebem, porque Deus está pronto para te entregar o que você está disposto a devolver. Você está comigo, sim ou não? Deus está pronto para te entregar aquilo que você estiver disposto a devolver. Deus não nos chamou apenas para obedecer de uma forma automática, para fazer as coisas como se fossem padronizadas. Deus nos chamou para fluir. Deus nos chamou para fluir no Espírito, irmão. Porque nem tudo que funciona está recebendo a aprovação de Deus. Escuta isso, irmão. Moisés recebeu uma direção de Deus. Fala com a rocha. A direção não foi seguida, ele bateu, a água saiu. Funcionou, sim ou não? Mas foi aprovado por Deus? Tem horas, irmão, que funciona por causa do povo, que Deus está protegendo. Mas, irmão, não é porque está funcionando. E tem coisas que às vezes Deus vai deixar que pare de funcionar na tua vida para que comece a fluir. Oh, irmão, eu oro para que o seu ministério, os alvos ministeriais que você colocou aí nos seus alvos, que você flua pelo Espírito e não pelos dons que você recebeu. Eu oro para que a palavra que você pregue no teu ambiente de trabalho, na tua faculdade, na roda de amigos,
seja uma palavra que vem do Espírito e não apenas da tua retórica. Eu oro que você seja alguém verdadeiro, fundamentado na palavra, porque você está num lugar que nós fazemos questão. Nós temos um pastor, irmão, que nos ensina a Bíblia. Você não está aqui para ser informado, você está aqui para ser edificado. É por isso que muitas vezes você não sai daqui bem, você sai daqui meio inconformado consigo mesmo, porque a palavra verdadeira de Cristo, ela não vai dizer aquilo que você quer ouvir, ela vai dizer aquilo que você precisa ouvir. E a gente não está aqui, irmão, subindo. Você não tem um pastor para subir e dizer aquilo que você quer ouvir. Ele está aqui para contar uma mensagem que Deus quer falar ao teu coração. Você não está aqui para permanecer no conforto, irmão. Você está aqui para ser lançado no deserto e pelo Espírito ser aprovado no deserto, acessar a terra prometida e crescer naquilo que o Senhor tem para a tua vida. Tem algum crente cheio do Espírito Santo aqui, irmão? Será que eu estou sozinho nesse lugar, pelo amor de Deus, irmão? Meu Deus. Oséias 4:6, a palavra diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Meu povo perece por falta de conhecimento. E a ideia aqui descrita é uma vida espiritual limitada por falta de entendimento. Irmão, se você não entende, você não desfruta da totalidade daquilo que você está recebendo. Você não está aqui, irmão, apenas para ler a Bíblia. Você está aqui para viver a Bíblia que você lê. Primeiro ponto que quero compartilhar com vocês nessa noite: sem revelação, a fé vira movimento sem transformação. Escute isso. Abre comigo, Atos, no capítulo 8. Atos, no capítulo 8. A partir do versículo 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu no caminho. Encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candence, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e estava no caminho de volta para casa, sentado na sua carruagem. Lia o livro do profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o Senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, não abriu a boca. Na sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si mesmo ou de outro? Então Filipe começou com aquela passagem da Escritura, anunciando-lhes as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado? Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou repentinamente, e o eunuco não viu mais, e cheio de alegria seguiu o seu caminho. Irmão, essa passagem ela é muito interessante, porque nós estamos vendo um homem que estava lendo, mas não estava entendendo, e Deus levantou alguém para explicá-lo, para trazer uma revelação, para que a fé não seja apenas algo teórico. Irmão, se você perceber, você está numa casa em que você experimenta do Espírito e você aprende da palavra. Porque quando você aprende da palavra e não tem experiência com o Espírito, você se torna alguém teórico. Você tem teorias de quem Deus é. A palavra vai dizer: provai e vede que o Senhor é bom. Ele está dizendo para você provar e ver que o Senhor é bom. Ele não está apenas dizendo para que você leia sobre Deus. Ele está dizendo para que você experimente dele. E aí depois, quando você percebe, nós também temos mover do Espírito.
Quando nós alinhamos um conhecimento da palavra e uma experiência do Espírito, nós temos um equilíbrio saudável da palavra. Você tem um culto racional. Você não cai apenas por emoção. Quando você se move muito pelo emocional, sem entender o que a palavra te explica, sem entender o fundamento daquilo que está sendo dito, às vezes você cai no culto e fica naquele chapado, irmão. E aí o outro chega para tu e pergunta assim: rapaz, como é que foi o culto? E tu disse assim: foi massa. E o que é que o pastor disse que mais te marcou? Eu não sei, que eu estava caído no chão. Irmão, tu não está aqui para cair nas emoções, tu está aqui para cair no Espírito Santo. Enquanto tu cair, irmão, Deus está edificando, Deus está falando. É por isso que quando nós apresentamos o culto, nós estamos apresentando o culto racional. Nós não estamos nos movendo pelas nossas emoções. Nós estamos nos movendo por uma palavra que está sendo revelada constantemente aos nossos corações. Você está comigo, sim ou não? Pastor, agora eu estou com medo de cair. Tenha não, irmão, porque você está numa igreja que tem palavra. Cai mesmo, irmão. Se você precisar de oração, eu estou aqui. Estou doido para derrubar uns hoje. Pastor, eu estou doido para cair. Então daqui a pouco a gente conversa. Você está comigo, sim ou não? O texto diz que o eunuco era um homem importante. Deixou a sua terra. Foi a Jerusalém para adorar. Estava lendo a Bíblia. Ele tinha sede, ele tinha disciplina, ele tinha movimento, mas ele não tinha entendimento. Meu Deus, irmão, você entende o que você está lendo? Você entende as palavras que você está recebendo em cada altar? Você entende o que o pastor Walter está falando a você sobre o que verdadeiramente é primícia? Porque, irmão, só tem uma época do ano que tu pode entregar primícia, é agora, não tem como tu entregar depois não. Depois já não é mais primícia. Depois é resto, irmão. Você não está aqui para entregar o resto para Deus, você está aqui para entregar o que de melhor você tem. Você está comigo, sim ou não? Como poderei eu entender se alguém não me explicar? Então Deus move Filipe, a revelação vem, irmão. Cristo é anunciado, o texto é revelado para aquele homem, e ele começa a entender aquilo que antigamente ele não entendia. Eu oro para que Deus te dê um espírito, para que você comece a entender aquilo que você um dia viveu. Que talvez você esteja olhando para o passado e pensando: eu não estou entendendo. Eu oro para que Deus te mostre, assim como mostrou para José: o mal que vocês me fizeram, Deus transformou em bem. O mal que um dia vocês tentaram contra mim, Deus transformou em bem. Eu oro para que vocês olhem para o passado, não com pesar, mas com gratidão, porque ele está no passado. Que vocês olhem para frente e de forma profética digam: Senhor, que as minhas cicatrizes sejam cura para muitas pessoas, que os meus testemunhos sejam motivos para edificar a fé de todos aqueles que estão passando por uma adversidade que eu já passei. Ah, irmão, não desiste, porque você não é a falência que um dia você já experimentou. Você não é o divórcio que um dia você passou. Você não é o abuso que um dia você teve que superar. E Deus está aqui para te falar isso nessa noite, irmão. Você não veio aqui por acaso, porque não existe acaso na presença de Deus. Alguém entendeu aqui nessa casa, irmão? Alguém está entendendo essa mensagem, pelo amor de Deus, irmão? Marcos no capítulo 16, no versículo 16 diz: quem crer e for batizado será salvo. Ele não apenas desfrutou de um tempo de mesa, ele desfrutou de um batismo, ele desfrutou de uma revelação, e aquilo mudou a vida dele, irmão. Porque quando o Senhor revela, a tua vida nunca mais será a mesma. Quando o Senhor revela, a tua vida nunca mais será a mesma. Se você gosta de anotar, anote isso, irmão. Deus não libera um desfrute antes de liberar o entendimento. Deus não libera um desfrute antes de não liberar o entendimento. Por que você fala isso, pastor? Irmão, tem horas que Deus ainda não te prosperou como Ele pode te prosperar, porque você ainda não entendeu para que Ele vai te dar essa prosperidade. Mas isso acaba hoje. Isso acaba hoje. Porque hoje será o dia em que portas serão abertas. Hoje será o dia em que você sairá daqui, irmão, cheio do Espírito Santo, entendendo para o que você foi chamado, entendendo para o que Deus tem levantado você para ser um empreendedor, entendendo para o que Deus te chamou para ser um missionário, entendendo para o que Deus te chamou para ser um bom pai, para ser um bom marido, para ser um bom pastor. E você vai sair daqui posicionado, irmão. Você vai sair daqui decidido.
Você está comigo, sim ou não? Dá um glória a Deus no teu lugar, irmão, pelo amor de Deus. Meu Deus, irmão. Aleluia. Segundo ponto. Deixa eu dar uma palavra para empreendedores aqui. Deus está te dizendo, entrega a César o que é de César. Porque aquilo que é seu, quem vai entregar sou eu. Teve gente que pegou, irmão. Teve gente que pegou. Não é a carga tributária que vai quebrar a tua empresa não, viu, irmão? Oh, meu Deus. Revelação transforma herança em experiência. Em Gênesis, no capítulo 28, a palavra vai nos falar que Jacó está em certa feita, deitado, e tem um sonho. O Senhor fala com ele. E eu quero, em nome de Jesus, compartilhar com você sobre esse texto. Gênesis no capítulo 28, não precisa abrir, precisa prestar atenção, a partir do versículo 10. A palavra diz o seguinte: Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras no local, colocou-se sobre a cabeça e deitou-se. Ali sonhou que havia uma escadaria que se erguia da terra, cujo topo alcançava os céus e pela qual os anjos de Deus subiam e desciam. Acima dela, em pé, estava o Senhor, que lhes disse: eu sou o Senhor. Recebe para tu. Recebe para tu essa palavra. Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o seu pai, o Deus de Isaac. Darei a você e a sua descendência a terra na qual você está deitado. Os seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de você e da sua descendência. Eu estou com você e cuidarei de você. Aonde quer que vá, eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Não o deixarei enquanto não fizer o que te prometi. O Senhor está dizendo hoje para você nessa noite: eu não vou te deixar enquanto eu não fizer aquilo que eu te prometi. Assim diz o Senhor. Aleluia! Meu Deus do céu, irmão. Meu Deus do céu. Jacó então chegou à conclusão: agora eu entendi. Eu estou começando a entender. Eu estou começando a perceber. Deus não diz. Deus de Jacó, quando ele está falando, perceba, ele não diz. Ele não diz. Mas será por quê? Porque até ali Jacó conhecia o Deus da família, mas não havia conhecido o Deus de uma revelação pessoal, o Deus de uma perspectiva pessoal. Porque tem horas que tu crê mais que Deus é capaz de fazer um milagre na vida do teu irmão do que é capaz de fazer um milagre na tua família. Irmão, em nome de Jesus, não pare de crer, porque o Senhor está constantemente te dizendo: eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo. Fala para o teu irmão, fala assim: irmão, fala para o teu irmão como quem está profetizando sobre a vida dele, porque tu está num ambiente profético. Fala: irmão, Deus é contigo, não desanime. Irmão, Deus estava lá o tempo todo com Jacó, mas Jacó não via como Deus gostaria que ele visse. Deus está com você em tantas oportunidades, irmão, em tantas circunstâncias que você passou, que você achou que estava largado, e Deus estava ali do teu lado. Querido, eu oro em nome de Jesus para que o Senhor abra os teus olhos, para que você consiga enxergar a provisão do Senhor, a providência do Senhor, nos dias mais comuns. Muitos estão no hospital pedindo para que Deus dê mais um dia de vida. E às vezes você, tomado pela angústia, está dizendo assim: Senhor, estou pronto, pode me levar. Querido, não sucumba às pressões de uma estação nova. Porque assim como as pressões aumentam, significa que você já não é mais o mesmo. Você já não é mais o mesmo do começo de 2025. Você não é mais o mesmo. Você é uma pessoa nova.
A bênção já estava disponível, mas Jacó ainda não sabia. Só que depois que Jacó começa a entender, Jacó muda a postura, Jacó faz votos ao Senhor, Jacó prospera, Jacó amadurece, Jacó se torna um patriarca. Esses dias eu disse para há pouco tempo eu disse para uma ovelhinha muito querida, eu disse: um dia eu te encontrei na escada, conversei contigo, eu via uma profeta, eu vi aquilo que você não conseguia se ver. E hoje eu estou aqui para te dizer: você está crescendo demais. Você é profeta. E sabe o que está acontecendo, irmão? Ela está profetizando. Ela está dando destino a muita gente. E ela está aqui, ela sabe de quem que eu estou falando. Sabe o que é mais lindo, irmão? Estar em um lugar que as pessoas não olham a nossa circunstância, olham aquilo que Deus depositou em nós. Eu estou aqui para te dizer, irmão, você não é o que você passa, você é aquilo que Deus diz que você é. Não seja determinado pelas suas lutas, seja determinado pela graça de Deus nas lutas que você enfrenta. Oh, meu Deus do céu. Depois Deus começa a dizer: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. A revelação vai transformar a herança em um desfrute. A revelação vai transformar a forma de Jacó enxergar. E eu quero que você comece a olhar o teu ministério de uma nova perspectiva. Que você olhe o ano de 2026 de uma nova perspectiva. Uma nova perspectiva. Eu oro, irmão, para que você seja profundo em Deus. Eu tenho orado tanto por pessoas que não estão preocupados com a forma que adoram. Porque na verdade Deus não gosta de música, irmão. Deus gosta da gente. Não é uma música boa, irmão. Não é uma boa performance. Não é um bom teatro. É um coração bom. Porque cantar bem, irmão, a gente consegue fazer. O difícil é viver bem. Ai, irmão. Terceiro ponto, para a gente correr para o final. Meu tempo já está estourado. Sem entendimento, até a presença de Jesus pode ser mal interpretada. Sem entendimento, até a presença de Jesus pode ser mal interpretada. Lucas, no capítulo 24, a palavra vai nos mostrar os discípulos no caminho de Emaús. E é interessante porque quando eles estavam no caminho de Emaús, eles estavam desmotivados, decepcionados. O Senhor os encontra no meio do caminho e começa a ensiná-los. Começa a dizer de Gênesis até... Depois eles percebem que o coração deles queimava enquanto Jesus estava falando. Depois eles começam a perceber que quem estava diante deles era o Jesus. A rota muda. Esses dias eu estava lendo uma coisa muito interessante. A terra possui muitos minerais. Muitos deles estão em nós. Também água. Nosso corpo tem grande parte feita de água. Só que tem uma coisa na terra, irmão, que é fogo. E só tem uma pessoa que coloca em nós o fogo. João Batista vai dizer: eu vos batizo com água, mas virá aquele que os batizará. Fogo. Eu oro para que Deus te batize com fogo, irmão. Os olhos deles estavam impedidos de reconhecer o Cristo que estava diante deles. Eles tinham expectativa sem entendimento. Porque a expectativa sem entendimento gera frustração. Você espera muito coisas que homens nunca farão. Deixa eu te dar uma revelação, olha para mim. Tem alguém comigo aqui? Estou terminando, eu prometo. Os homens são capazes de tirar aquilo que eles são capazes de dar. Mas ninguém é capaz de tocar naquilo que quem te deu foi Deus. Você está comigo, sim ou não? As pessoas podem tirar o teu cargo, mas elas jamais vão tirar os teus feitos. Meu Deus, irmão. As pessoas não conseguirão tocar naquilo que o Senhor te deu. Por isso que quando você tem expectativas, mas você não tem revelação, você deposita o que não deveria ser depositado no lugar que jamais vai suprir a tua expectativa.
Não espere que homens façam por você aquilo que é Deus que faria. Não espere que homens estabeleçam em você aquilo que é Deus que vai estabelecer. Não espere que homens entreguem a você aquilo que quem vai entregar é Deus. Esses dias eu estava sentado com o pastor Walter, a gente estava jogando tênis, eu disse assim, cara, tem uma coisa que eu admiro muito em você, na sua liderança. Ele está aqui, ele está de prova. Você nunca me fez uma promessa. E ele me disse algo muito profundo. Ele disse, no dia que tu confiar na minha promessa, tu deixou de confiar na promessa de Deus. Ai, irmão, eu oro em nome de Jesus para que você não seja levado pelas propostas que estão diante de você. Porque tem muita gente prometendo o mundo. Mas a palavra vai nos ensinar que ainda que você ganhe o mundo, se você perder a sua alma, irmão, se você não estiver com Jesus, você não tem absolutamente nada. Não se assente em mesas que as pessoas te proponham algo. Se assente em mesas em que as pessoas compartilhem de um fogo do Espírito, de um avivamento, de uma palavra. Chega de emprestar os teus ouvidos para quem está falando mal e não está fazendo absolutamente nada para que as coisas comecem a dar certo. Chega de se assentar em lugares, de te emprestar os ouvidos àqueles que nada estão fazendo para que as coisas aconteçam, mas tudo estão falando sobre aquilo que está de errado ou que está dando certo. Esses dias um menino me parou e disse assim, pastor, nunca mais cantaram a música que eu gosto. E eu disse, é porque eles não cantam para tu. Eu disse assim, pastor, por que você nunca prega algumas coisas que eu gosto de ouvir? É porque eu não prego para tu, irmão, eu prego para ele. Eu fui fazer uma agenda e eu estava levando uma palavra para o Ministério de Louvor e eu disse assim, ó, escute o que eu vou te falar. Vocês não adoram para a igreja, vocês adoram diante da igreja. Vocês não adoram para a igreja ver, vocês adoram para a igreja se inspirar. Adoração é genuína, é o estilo de vida. Primeiro vem a explicação, depois vem a revelação, depois vem o desfrute. Essa é a sequência daquilo que acontece na estrada do caminho de Emaús. Jesus explica, Jesus revela, então eles conseguem desfrutar de algo novo. Lucas no capítulo 24, versículo 32, não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho. Jesus sempre explica antes de se manifestar. Jesus ensinava e ele fazia milagres. Fala para o teu irmão só para ele acordar. Fala assim, irmão, Jesus ensinava e fazia milagre. E depois ele ensinava. E depois ele fazia milagre de novo. Agora, tu acorda. Sabe por que Jesus ensinava e depois fazia milagres? Porque se você não for ensinado e revelado sobre a palavra verdadeira, você se apega ao milagre, não àquele que faz todos os milagres. Tem gente se apegando àquilo que recebeu, porque não entendeu o porquê recebeu. Tem gente que está se apegando ao cargo que está hoje. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmão, não se apegue ao cargo, porque os cargos são para serem entregues. Você não vai para o céu por causa do seu cargo, você vai para o céu por causa do sangue de Cristo. Você está comigo, sim ou não? Cargo não é motivo de glória, é motivo de responsabilidade. Em certa feita, Nicodemos procura Jesus, esperando respostas rápidas, talvez sinais. Jesus não faz milagres, não impressiona, ele apenas explica sobre o novo nascimento. Isso é muito forte, irmão. Aquela conversa aparentemente teológica se transforma numa revelação tão profunda. E o Senhor vai falando. É por isso que eu só desfruto daquilo que eu entendo, porque sem revelação a fé se torna superficial. Se você não entende porque você adora, você é capaz de cantar aqui no domingo e na segunda-feira está agindo completamente oposto daquilo que você cantou. Ai, meu Deus do céu, irmão, eu preciso falar o que está queimando meu coração. Eu amo vocês, tá bom? Amo muito vocês. Mas eu preciso falar uma palavra para uns homens aqui. Você está morando com essa moça, rapaz, há muito tempo. Casa com ela logo. Para de defraudar a vida dela, bicho.
Ela já falou para tu casar com ela. Casa com ela logo, bicho. Para de dar desculpa. Quem é bom em desculpa é péssimo em arrependimento. Te coloca de pé. É só para parecer que a gente está terminando. Aqui está o ponto em que eu quero te explicar de uma forma muito profunda sobre a Semana das Primícias. Sobre o que você está vivendo aqui, sobre o que você está experimentando aqui, para que você seja intencional. Olha para mim, olha para mim. Deus te revela para que você seja intencional. Quando você entende o que realmente é adoração, busca pelo Senhor, você não para de adorar, para de louvar, porque não tem instrumento tocando, você continua. Você continua, porque você sabe que Ele está ali. Você sabe que Ele está com você. Você sabe que Ele permanece com você. A revelação te faz ser intencional. A revelação te faz ser intencional. Nós estamos em um tempo de intencionalidade. As primícias não funcionam como ritual. As primícias funcionam como revelação de Deus. Não é apenas para você repetir um padrão, mas é para que você manifeste uma palavra. Você está na única época do ano que tu pode entregar o melhor. E tem gente que está segurando o melhor, achando que comendo a semente os frutos serão abundantes. Assim como o nosso pastor disse, irmão, não é sobre quantia. Porque às vezes o que Deus está te pedindo hoje não é dinheiro, é a tua vida. Quando eu entendo, o começo governa o restante. O primeiro santifica o todo. Presta atenção nisso. A honra gera governo. Então eu entendo. Eu não entrego uma parte, eu entrego tudo. Porque Deus não quer que eu entregue muito. Deus quer que eu entregue tudo. É por isso que tu começa a tua vida com Deus entregando a tua vida. Porque quanto mais maduro você está, mais fácil você é de entregar. A sabedoria é a coisa principal. Adquira sabedoria e com tudo que você possui, adquira entendimento. Provérbios no capítulo 4, no versículo 7. Repete comigo. Repete comigo o seguinte: eu desfruto. Eu não desfruto do que apenas pratico. Eu desfruto do que eu entendo. E eu vou desfrutar de todas as promessas que o Senhor tem estabelecido durante essa semana, de acordo com a minha entrega. Já fez, irmão. Assim como Jacó